E olha, entrevista especial no programa a partir de agora. Eu estou aqui com o Fabrício Augusto, que é fisioterapeuta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante. Fisioterapia home care no quadro Dica Lock Press. Oferecimento Lock Press Saúde. A fisioterapia home care é caracterizada como uma assistência onde cuidados fisioterápicos são realizados na casa do paciente, de acordo com suas necessidades. E hoje aqui no nosso quadro Dicas Lock Press, nós vamos conversar com o fisioterapeuta Fabrício Augusto, que vai nos explicar como a fisioterapia domiciliar ajuda o tratamento dos pacientes pós-internação. Bem-vindo! Muito obrigado, muito obrigado. Olha, é importante a gente falar sobre esse tema, até porque nós sabemos, Fabrício, e você também que tem vários pacientes, o quanto que aumentou a busca desse atendimento domiciliar pós-pandemia, né? Pós não, porque a gente ainda está enfrentando uma pandemia, mas estou falando assim que desde o início da pandemia que aumentou bastante, né? Perfeito. Boa noite a todos. De fato, a pandemia ela veio evidenciar um pouco a necessidade dos cuidados a domicílio. E dentro desse contexto, o fisioterapeuta ele tem uma parcela importante dentro da equipe multidisciplinar. Costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, então, dentro desse aspecto da pandemia, muitos pacientes encontram déficits musculares, pacientes que têm déficits funcionais, não conseguem fazer as atividades que faziam antes com a mesma habilidade, com a mesma destreza, e por conta disso, eles se faz necessário de uma abordagem terapêutica do fisioterapeuta, do próprio nutricionista, do médico que o acompanha, e a fisioterapia ela é um agente principal nesse atendimento, porque diariamente nós estamos ali trabalhando com esse paciente, vencendo cada detalhe, cada dificuldade que esse paciente vem a apresentar. Ainda há pouco eu estava entrevistando aqui o doutor Moreira, e você inclusive estava ali escutando essa entrevista, a gente estava falando exatamente sobre essa questão pré-operatório e o pós-operatório também. Então, assim, falando um pouquinho a respeito do paciente depois que ele tem a alta, né, ele faz uma cirurgia, ele recebe alta e volta para casa, muitos pacientes também optam por esse atendimento no home care, né? E muitos, inclusive, que precisam de um atendimento diferenciado depois da alta hospitalar, né? Perfeito. Muitos desses pacientes, eles precisam de algo mais específico, de algo mais direcionado. Então, o fisioterapeuta, ele tem que conhecer, manobrar bem esse paciente, ele tem que avaliar bem. Hoje a fisioterapia evoluiu muito. E com essa evolução, hoje, a tecnologia está do nosso lado, então vários equipamentos nos ajudam a conhecer esse paciente, a fazer com que esse paciente tenha uma avaliação mais precisa e, consequentemente, um tratamento mais preciso. Costumo dizer que só se trata bem quando se avalia bem. Então, esses pacientes eles precisam dessa atenção mais especializada e a fisioterapia está aí para ajudar. Quais são os sintomas mais frequentes que precisam de tratamento após a alta hospitalar, hein? Varia muito, a depender muito da afecção acometida. Por exemplo, pacientes do pós-operatório, pacientes que precisam de uma assistência de unidade de terapia intensiva, por exemplo, e passam muito tempo nessa condição, ele vai ter um déficit de massa muscular. Hoje nós sabemos que massa muscular é o motor do nosso corpo, então metabolismo, a nossa funcionalidade, ou seja, o andar, o simples ato de andar, deambular na nossa casa, demanda energia e o nosso músculo ele é responsável por isso. Então quando nós perdemos essa massa muscular num processo de internação que naturalmente vai ocorrer, porque várias drogas serão injetadas, o imobilismo ao leito, então tudo isso faz com que o paciente perda massa muscular. Então esse é um sintoma, um sintoma bem presente desses pacientes, que faz com que o fisioterapeuta tenha que atuar no ganho dessa massa muscular. Fora isso, nós também temos a paciente que sente um esforço exacerbado aos mínimos esforços, ou seja, nas pequenas coisas do dia a dia, ele sente falta de ar, ele sente cansaço muito rápido. Então, tudo isso são sintomas bem comuns em pacientes que vêm de uns cuidados intensivos. Quais são os exercícios mais comuns para esses pacientes?
exercícios de fortalecimento muscular, né? Lógico que a gente precisa primeiramente de uma avaliação prévia, mas a gente precisa trabalhar essa musculatura. Nós precisamos ganhar essa massa muscular para que esse indivíduo ele tenha uma capacidade cardiorrespiratória adequada, que anteriormente ele tinha e por conta desse processo ele acaba perdendo. Então, trabalhar o paciente nessa forma é mais viável e é mais correto. Então, avaliar primeiramente, ganhar massa muscular, ganhar força respiratória. Muitos desses pacientes, aqui fazendo um parêntese em relação à cirurgia torácica, por exemplo, muitos desses pacientes eles perdem força muscular respiratória, perdem força no seu principal músculo respiratório, que é o diafragma. Então, o que é que acontece? A gente também tem uma abordagem específica para o diafragma, para trabalhar esse músculo, fazer com que esse músculo ganhe fibras e esse paciente ele ganhe a força respiratória e ele não sinta mais a tão famosa dispneia ou falta de ar, popularmente conhecida. No atendimento pós-Covid, há uma relevância, uma prevalência maior de idosos? Ou as faixas, elas variam? Variam muito, realmente. Anteriormente, nós achávamos que era uma doença, era um vírus que tinha uma preferência mais idosos. Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma faixa de atendimentos em que pacientes, por exemplo, 20 anos, 25 anos, estão sendo acometidos com esses sintomas, né? Precisaram de internação hospitalar, precisaram de UTI e ficaram 20, 30 dias na UTI. A gente sabe, para quem trabalha muito com essa área da saúde, sabe o quão lesivo é ficar tanto tempo dependendo de um ventilador mecânico, as consequências que isso causa na saúde. Então, realmente varia muito. O que é necessário para se tratar em casa? É um ponto bem interessante. Hoje, como eu mesmo falei, a fisioterapia evoluiu muito. Então, alguns equipamentos você precisa ter quando você for atender, mas também que o paciente tem em casa, né? Oxímetro, que é para ver a saturação de oxigênio nesses pacientes pós-Covid. Você tem também a presença de aparelhos de fortalecimento da musculatura respiratória. Sim. Você precisa de aparelhos, por exemplo, que fazem uso de pressão positiva, que é o tão famoso CPAP. Então, são aparelhos que melhoram e que dá ao profissional mais segurança para ele atender. Sim. Então, consequentemente, o paciente ele é beneficiado com esses equipamentos. Eu estou falando isso, gente, porque é muito importante a gente ter esses equipamentos em casa, né? Por exemplo, quando a gente vai falar da questão da pressão. Exato. Então, você tem aquele equipamento ali, rapidinho você já consegue. A questão do oxímetro. Exato. Também, que é muito importante, né? Eu comprei todos esses equipamentos lá na Locpress. Perfeito. Né? E aí eu vou aproveitar também para deixar essa dica aí para você que está assistindo aí o nosso programa, porque realmente é muito importante a gente também já... A questão da prevenção. Com certeza. Esses pacientes eles precisam ser monitorados. Então, existem equipamentos, como você mesmo mencionou, como o monitor de pressão, o oxímetro, que você pode ter em casa e fazer uso para ter uma monitorização adequada. Com certeza. Então, já vai ficar, inclusive, essa dica e está até aí na tela para vocês. Olha aí, a Locpress Saúde, vocês viram aí que nós falamos hoje sobre os cuidados na internação. Lá na Locpress você encontra muitos produtos que ajudam esses cuidados. Você encontra todo tipo de material médico, ortopédico e hospitalar, tudo da mais alta qualidade. Você pode estar comprando ou alugando cadeira de roda. Essa semana, uma amiga minha estava procurando cadeira de roda para a mãe, mandou no grupo lá do meu condomínio. E aí eu falei para ela, olha, lá na Locpress você aluga cadeira de roda, os aparelhos também, né? Sim. O CPAP, BIPAP, concentrador de oxigênio. Você também pode adquirir materiais como meias de compressão e bombas de compressão pneumática. E olha, tudo da melhor qualidade, inclusive para quem ronca muito. Sim. Enquanto dorme. A gente sabe que o ronco é um dos principais sinais da apneia do sono. Os aparelhos CPAP e o BIPAP, né, eles agem durante o sono para tratar e diminuir a apneia do sono. A apneia do sono, perfeito. É bem comum, muitos pacientes, aqueles pacientes que roncam muito, por exemplo, são pacientes que têm uma tendência muito forte a ter a apneia do sono. Então, o uso do BIPAP, do CPAP, faz com que justamente esses pacientes eles eliminem essas apneias. Que a apneia nada mais é do que o paciente ele para de respirar durante o sono. Né? Então, o aparelho ele em si ele mantém essas vias aéreas abertas e faz com que esse paciente, esse indivíduo, ele tenha um sono bem mais tranquilo.
Olha, eu convido você para ir lá, tá? locpressaude.com.br, você também pode aproveitar para dar uma visitada lá no nosso site. O WhatsApp está aí na tela para você, é 3029-8556, você pode aí ir direto lá, tá? Fica na rua Professor Clemente Fortes, 2035, no bairro São Cristóvão. Carla, eu quero receber em casa, eu quero receber, entrar em contato pelo WhatsApp, eles entregam em casa, tem um atendimento online também. Então, assim, é uma super empresa que eu super recomendo para vocês, tá? Locpress, fica essa dica aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É muito bom a gente poder falar sobre esse assunto aqui no programa Canal Saúde de hoje, né? E olha, esse foi o quadro Dicas Locpress. Oferecimento Locpress Saúde.